Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, e enquanto documentamos todos estes afetos. Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Bem, então a nossa retrospectiva. Deixa eu pegar aqui. E aí a gente começa o 61 com Ângelo Madureira já em 2022. E trazendo essas discussões da modernidade, né, da identidade brasileira, da cultura brasileira, muito poético o episódio, né? A frase que ficou foram duas frases. Uma é: Diaghilev já procurava o nacional que pode se tornar universal e trocar com outros lugares. Daniel Fagos, número 62. Ah, o Daniel veio falar do coro, né? Que foi tão importante esse episódio, essa força do coro. Pense num caderno com essa frase: construção de corpo, construção de coro, construção de coletividade. E a outra frase é: seja qual for a ficção, o que interessa é a vertigem. Pensa. A vertigem, sim, da ficção, nossa. Voltei para o episódio agora. Bom, e depois desse deleite todo, já em 2022, no terceiro episódio do ano, a Jane Oliveira. Trazendo a modernidade, o feminismo, os coletivos de mulheres, pioneiras, criadoras. Porque daí era difícil também escolher uma frase que ela tenha dito somente, porque é tanta referência. E daí, uma das frases que a Martha Graham era alguém além antes da lenda. E que Adorno falava que a arte sedimenta a história. Uau, essa é linda, gente. Essa é a frase do meu caminhão. Maravilhosa. Do meu para-choque. É. Arte como entretenimento é olhar a arte como um status quo. A arte que questiona toma outro partido. Nossa, foda essa, hein? Toma essa, hein? Reflexão zona essa. Faz pra gente ver, porque depois, no 64, que a gente já, no quarto episódio do ano, a gente já tava, bombando. E vem Neto Machado e Jorge Alencar. Lindíssimo esse podcast, afetuoso. Biblioteca da Dança, curadoria, história. Foi tão atravessado, né, o episódio. Muito bom, foi mega divertido. Quanto eu ri nessa ladeira. E as frases: dimensões éticas das composições coreográficas. E a outra que ficou assim meio aleatório, mas que faz sentido, né? Pensar nessa artistas curadores, porque parece que é sempre ou é curador ou é artista. E pensar eu adoro pensar isso expandindo curadoria para a ideia do curar mesmo, né? Exato. E depois o 65 é o nosso, Paulo e Ju, que não tinha nada anotado. Eu também não tenho nada desse episódio. Vácuo, Paulo e Ju.
Gente, é A gente deve maravilhosa ter esse falado papo. muito. Acho que a gente estava assimilando, na verdade, todos esses episódios, 4 episódios do ano, porque já foram assim bem. Eu acho que foi isso. A gente foi E bem eram forte. episódios com reflexão de memória, de história, eu lembro disso. Foram bem fortes. E parece que foi, né? Há um Ontem. ano. Não, para mim é um ano. Parece não, foi há um ano, Foi há menina. um ano. Que louca! E depois vem a Morgana Capelari, que coisa mais Ai, linda! foi tão sensível esse episódio, tão importante ouvi-la. E eu quero chamá-la novamente na nossa série das bailarinas irmãs, Ah, né? sim, sim. E aí as 2 frases que são lindas também, olha. Sustentar o acabamento. Linda essa, nossa. E aí a gente vai para o 67 com a Mari Paula, lá na Espanha. Fica retrópica. Uma potência de inquietação, né? Dança, Uhum. corpo, As frases, migração. aí ela fala fronteira, né? Devorar de corpos, um devorar de corpos, né? Assumir sem ser quem está na fronteira. Poder subjetivo do trabalho é cirúrgico. Muito forte, é uma perspectiva incrível, né? 68 vem a Gisela Tapioca. Foi mais uma das vezes que alguém procura a gente para conversar, e é sempre interessante, também surpreendente, né? Uhum. Quando a pauta vem do convidado, da convidada. E a frase que marca e que é um modo que a gente, eu acho que da nossa linguagem não vem muito assim, né? Mas como ela, psicóloga, vem essa frase, mobilizar os recursos internos. Então, fica tão claro ouvir isso, né? Porque às vezes a gente mobiliza, mas mobiliza o quê? Mobiliza a articulação, mobiliza não sei o quê, mas não mobiliza aquilo que precisa mover para ser mobilizado. Densa essa, super densa. E depois vem o nosso 69 com o Luiz Fernando Poncho, Bongiovanni. falando do Guaíra, falando do pensamento dele, de gestão, direção, de companhia. E a frase que parece para mim uma frase não só de documento e tal, mas de esperançosa da minha parte também, que é essa redes mais afetivas, né? Que não basta mais só você construir redes, né? Mas que essas redes não sejam... E daí eu pus aqui, ó, daí eu até delirei junto na frase, que é, pensando no caderno, né? Redes mais afetivas e troca o e menos efetivas, né? Ai, maravilhoso! Amei essa! É um caderno desse? Quero. Quer encomendar? Quero esse caderno. Preencha com a letrinha que você quiser, entre parênteses. Muito bom. E aí vem 70, né? Nossa, uma aula magna. Que privilégio ouvir Rui Moreira aqui no Ladeira Bausch. Esse episódio eu dou em aula de História da Dança agora. Tá lá, link. Porque, nossa, ele tem uma clareza também. Vários convidados ao longo do Ladeira têm tido, acho que o último episódio que a gente gravou com a Janaína teve essa característica de vir nomeando as fontes que são pessoas, né? E o Rui foi onde isso ficou muito claro. Ele vai trazendo Eusébio Lobo, Marlene Silva, Evandro Passos, e vai construindo uma história de uma dança negra, né? De uma dança africana no Brasil, afrodiaspórica, que precisa mesmo ter esses nomes cada vez mais ditos, o próprio nome do Rui, né? Então, acho super especial. Vamos lá para as frases. Falar de corpo é falar de política. Pluralizar o conhecimento. Linda essa. Essa é no caderno, ai. É possível negociar os limites, mas não é possível esquecer que há limite. Tecnologia das relações. Outra boa para o caderno, hein? E aí, acho que essa frase que eu vou falar agora foi algo que eu trouxe para o episódio, que é a palavra não sabe o que diz, da Viviane Mosé. Gosto dessa. É boa, né? É boa para o caderno também. Você escreve, mas não sabe o que está dizendo.
do episódio dele, até porque eu tenho ouvido muito, né, com eu trabalhando em aula, eu acho muito lindo quando ele começa a apresentar quem é ele fala, eu sou filho de, né, ele fala o nome dos pais, ele fala, e é muito importante eu falar isso. Ai, é demais. Eu super me emocionei nessa hora no episódio. Lembrar, né, dos que vieram Sim. antes. Isso já diz muito do lugar de fala, né? De um modo de cultura e gesto no mundo. Sim, super. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Muito bem, então bem-vindos aqui ao Ladeira, esses convidados. Vem prestigiar, né, uma linguagem que a gente não tem tocado aqui nessa ladeira. E então eu vou pedir para se apresentar, conta um pouco a sua história e inclui aí na nossa conversa, na apresentação, que a gente faz uma brincadeira, uma pergunta, que é: quem é você na ladeira? Que demais, que demais. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, a Juliana, a Paula, por estar aqui na Ladeira, podendo ter essa abertura, essa oportunidade de falar um pouco em relação do nosso mercado, né, que é um mercado assim que muitas pessoas não sabem a grandiosidade deste mercado, né, não somente dentro do nosso próprio país, como também no mundo todo. Bom, eu me chamo Rafael, né, mas decidi colocar artisticamente Fael. Eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, mas vivo em São Paulo há mais de 12 anos, quando decidi deixar, né, enfim, o que eu já tinha construído na minha cidade natal para buscar algo maior em São Paulo. Eu comecei com 14 anos a dançar, eu me interessava muito pela dança e pela música. Minha família é uma família de músicos, então a arte ela sempre esteve presente dentro da minha casa e me inspirava muito no meu avô, enfim, na minha mãe, no meu irmão, né? O meu irmão, ele ainda continua trabalhando com música até os dias de hoje, e eu sempre tive essa relação estreita com ritmo, com instrumentos, com melodias, e isso sempre me tocou de uma forma diferente. E quando eu tive o primeiro contato, né, com a dança, eu não sabia se levava jeito, mas descobri que eu tinha essa afinidade, essa facilidade com movimentos corporais, com expressividade. Então eu consegui linkar essa questão, né, da música, do conhecimento da música com a consciência corporal. E logo em seguida com dança de salão, com a junção desses dois estilos aí, eu encontrei a dança árabe em uma escola em Uberlândia, de uma família. Essa família, o sobrenome é El Maroni, uma família super tradicional no Triângulo Mineiro. E a minha primeira vez, quando cheguei nessa escola, porque nós ensaiávamos nessa escola, era uma escola que abria as portas para alugar as salas e a gente poder aí ensaiar e tudo mais.
deu uma corrida, assim, pipocou o seu áudio. Acho que na hora que você falou Da família. da família. Da família. Tá, Vamos peraí, deixa eu ver. tentar aquele esquema, Paula, de tirar a câmera. Infelizmente, é ruim, mas Tá bom. ajuda na conexão. Uhum. Eu vou tentar passar aqui para... Deixa eu ver aqui. Eles ainda têm essa escola, porém, com o tempo, essa escola ela perdeu um pouco a força, infelizmente. Mas, na época, isso estou falando em meados de 2006, mais ou menos, 2005, 2006, era um grande polo, era uma escola muito grande na minha cidade, e eles alugavam as salas para outros grupos, enfim, para pessoas que queriam ensaiar. E em uma certa situação, a gente acabou alugando essa sala para ir, e chegando na escola, eu me deparei com um grupo de homens dançando folclore árabe. E aí, para mim, foi a grande surpresa, porque quando eu me deparei com aquilo, era algo que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha encontrado alguma manifestação artística, alguma dança, algo relacionado. E esse folclore, esse primeiro folclore que eu tive contato, ele se chama Dabki. A Dabki, ela é uma dança libanesa, né? Na verdade, ela é uma dança dos países que fazem parte do Levant, né? E principalmente do Líbano, né? Uma dança super tradicional no Líbano. Cara, eu fiquei fascinado porque eles tinham a respiração igual, o rosto, a expressividade igual, as movimentações de pernas e de braços iguais. Então, eles eram muito ensaiados. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, nossa, que demais isso. Eu quero fazer isso, né? Enfim, e aí eu comecei a buscar, né, essa oportunidade de entrar para essa companhia folclórica e fiz alguns testes, fiz alguns ensaios e aí eu consegui, entrei, né? E a partir daí foi uma foi uma corrida de como se eu quisesse me alimentar dessa arte. Então eu pulei de grupos em grupos, de companhias em companhias, até o meu trabalho solo, hoje em dia, porque eu ficava no grupo e quando eu não tinha mais informações para me alimentar, assim, eu não tinha mais, quando tudo ficava fácil, né? Porque a dança a gente sabe que tipo quando se torna fácil já está num ambiente que não é legal. Acho que tem que ser desafiador mesmo, tem que, né? Sempre tem aquele 1% para a gente buscar. E então eu ficava pulando de grupo em grupos. Aí eu chegava num grupo e me alimentava de toda a informação que eles tinham para passar, ensaiava, praticava, etc e tal. E quando já não tinha mais o meu lugar ali, eu buscava outra oportunidade. E até eu encontrar com... Hoje nós temos aqui, na ladeira, é um prazer comigo, é meu irmão, Tarek, né, que tem um trabalho excelente, que quando eu comecei, ele já era o Tarek, eu sempre falo isso. Ele, como sempre, como um ser generoso, além de um artista incrível, me estendeu a mão, me auxiliou desde o princípio, né, sempre me deu forças, me ensinou muito. Foi aí que tive essa virada de chave de acho que tenho que deixar a minha cidade e buscar algo novo em São Paulo. Em 2011, me mudei em São Paulo e tive a oportunidade de começar a trabalhar mais acerca do Tarek e de outros artistas incríveis. E foi aí que eu vi que tinha vida após o muro, né? Eu sempre falo isso, porque eu eu sempre trabalhei em uma redoma, né, achando que tudo aquilo que eu estava consumindo era a informação total sobre a cultura árabe. Mas depois que eu mudei para São Paulo, foi quando eu enxerguei realmente o quão rica é a cultura árabe. E
a oportunidade que ela nos traz de nos deleitar mesmo da arte, enfim, da história, falar um pouco mais sobre isso. Nós temos várias formas de exercitar a arte dentro, né, das histórias árabes, enfim. E eu me dediquei ao folclore, e graças ao Tariq e dentre outros artistas que também praticam folclore, eu pude conhecer um grande mestre que é um divisor de águas para a gente, que é o ser que nos inspira. Ele já fez sua passagem, mas deixou um trabalho riquíssimo para todos nós, que é um ser assim inacreditável. É incrível o quanto a arte era pulsante nele. E ele se chamava Mahmoud Reda. Então, depois que eu conheci Mahmoud Reda, minha vida mudou, e eu sempre busquei dentro das estruturas, dentro das informações criadas por ele, a minha forma de viver arte. Todos esses anos eu tive a oportunidade de trabalhar em vários festivais, trabalhei com vários artistas, cantores libaneses. Eu e o Tarek já fizemos trabalhos com vários artistas, né, diferentes. Já viajamos juntos para vários países para trabalhar, e é super gratificante você chegar em um momento assim da sua carreira, olhar para trás e ver que valeu a pena, que tudo valeu a pena. Já começando, adiantando um pouquinho, né? O Fael falou um pouquinho. Já quero dizer para vocês que eu sou a velha guarda da dança, sabe, pessoal? Sou a velha guarda da dança. Brincadeira, gente. Vamos lá, vamos apresentar. Meninas, primeiramente, obrigado a Juliana e a Paula também pelo convite, estar aqui junto com vocês. Também, ao lado do meu grande irmão e amigo Fael, um grande profissional que eu admiro também pra caramba e que gosto demais, é um irmãozão do meu coração. E eu quero me apresentar, eu sou o Tariq, né? Realmente Tariq, meu nome é artístico, mas para falar a verdade, na pessoa física eu sou o Murilo, né? Mas Tariq é meu nome artístico, pessoa jurídica, e vou contar um pouquinho para vocês por que meu nome é Tariq, né? Mas já vou dizer o meu quanto tempo de dança, eu já tenho mais ou menos aí de dança árabe, tenho 26 anos, estou indo para 27 anos de dança árabe, mais ou menos, já uma longa carreira, né? Bem gratificante também. Para falar a verdade, meninas, eu tive muito evidente a arte, né? Na minha vida, desde pequenininho, na época de escola. Eu sempre soube que eu tinha uma veia artística muito forte para isso. Na época de escola, eu sempre estava envolvido em espetáculo teatral, em produções, essas coisas. Eu já adorava curtir e fazer essas coisas, né? E daí, a dança árabe, ela veio como algo muito forte na minha vida, muito arrebatador, porque, para falar a verdade, a minha irmã começou há muitos anos atrás a dançar numa casa muito famosa aqui em São Paulo, né, chamada Khanel Khalili, uma casa muito famosa, uma casa de chá, e que tinha shows, tinha o ritual egípcio de comidas e chás, era muito legal. E ela tinha uma amiga dela que ela chegou e falou para ela um dia assim, olha, vamos combinar de a gente fazer uma aula um dia de flamenco, depois uma aula de dança de salão, depois uma aula de dança do ventre, para a gente poder ter um hobby além do nosso trabalho. E elas falaram, vamos assim começar pela dança do ventre. E elas foram nessa casa fazer uma aula. E a gente sempre brinca, né, Fael, né, amigo, que é como se fosse um bichinho, né, que pica a gente, a dança árabe não tem mais jeito. Aquilo fica para sempre. Então, ela foi lá, ela fez uma aula, fez duas, fez três, e quando ela começou, ela já estava super envolvida. E eu sempre curti essas coisas do Oriente desde pequeno. Eu lembro que na época do filme Aladdin, quando lançou o filme há muitos anos atrás, eu virei para minha mãe, eu brinco para todo mundo e falo isso, eu virei para minha mãe e falei para minha mãe, nossa mãe, um dia eu quero ter uma roupa dessa e uma capa dessa que ele tem, o Aladdin. E hoje em dia eu brinco que eu tenho várias roupas do Aladdin, né? Então, foi muito bacana porque eu comecei a acompanhar minha irmã, porque eu adorava essas coisas do Oriente, gostava muito das roupas, da música, e eu comecei a acompanhá-la, a tocar instrumentos, que é um instrumento que tem dentro da dança árabe, que são aqueles pratinhos, que fazem aquele barulhinho, né? Então, eu comecei a acompanhar e tocar ela de ouvido, colocava uma roupa por cima, meio túnica, uma galabeia que eles usam, uma túnica, ia com ela, acompanhava e tocava, e gostava de acompanhar nos shows. E um dia, duas bailarinas muito famosas dessa casa árabe, olha, Tarek, você não quer fazer uma apresentação aqui com a gente?
a gente vai ensinar alguns passos de algumas danças folclóricas e você acompanhar. Eu falei, mas eu não sei dançar. Elas falaram, não, pode deixar que a gente te ensina. E elas me ensinaram. Eu fiz uma apresentação junto com elas nesse dia, que tinha uma noite que era muito famosa, que existe até hoje nessa casa, que é a Noites no Harém, que era todo final de semana, um domingo acontecia no final do dia, a Noites no Harém. E nesse dia foi um sucesso, tiveram 2 sessões e foi super legal. Lembro que em uma das sessões acabou a luz da casa, a gente dançou com radinho de pilha, sabe? Com vela ali, acenderam as velas, dançamos, foi muito bacana e foi um sucesso, porque nunca tinha tido um homem dançando exatamente lá dentro, né? Então foi um sucesso e a partir daí eu comecei a me empenhar, a me dedicar mais com a dança árabe, porque quando eu comecei a dançar, né, há muitos anos atrás, eram poucos bailarinos que existiam, né? Tinham 1 ou 2 bailarinos, que era o Nasser Mohammed, né, que é o Nasser, que é um bailarino muito bom de danças folclóricas árabes de Dabik, né? E também outros bailarinos, o Antar, que é um dos bailarinos mais das antigas, e outros que foram surgindo. E eu não tinha muita referência, então o que eu tinha de poucas referências eram as bailarinas, que tinham alguns acessos, algumas coisas, e também algumas fitas VHS, que eu estudava na época, que era no videocassete, aquela coisa bem raiz, né? Quando chegava do Egito, uma fita ou outra. Então, eu não tinha muitas referências, da onde tirar, e daí que entra também essa questão do meu estudo, que o Fá comentou aqui, que é a nossa base, que é a nossa pirâmide, né? Dentro da dança árabe, que foi o Mahmoud Reda, né? Esse grande coreógrafo da dança árabe que trouxe os folclores para o palco, né? Que a gente pôde ter tido esse acesso à dança árabe, ao folclore, e através de uma fita que me deram uma vez, e eu olhei essa fita, estudei, vi alguns movimentos, me identifiquei muito com isso e fui criando esse estilo dentro da dança folclórica, estudando, né? Já errei muito na minha vida, porque na época a gente não tinha muito acesso, a gente fazia muitas coisas que hoje em dia a gente sabe que não são tão, vamos dizer assim, entre aspas, corretas, né? Mas faz parte da construção do artista, né? Do conhecimento. E eu fui criando esse estilo meu também, né? Dentro da dança árabe, de criar uma forma como dançar, esse estilo de que eu gosto muito das danças clássicas, né? Estilo árabe, as danças, né? Junto com a bailarina, essa questão do homem acompanhar a bailarina, esse estilo que eu fui criando meu, também através de outras danças também que eu tive o prazer de poder ter essa experiência com outras danças, que foi o balé clássico, né? Que eu estudei, não sou formado, mas eu estudei durante muitos anos, fiz a escola, o balé para homens aqui, o municipal em São Paulo, estudei durante 1 ano e pouco, cheguei a ter experiência com dança de salão, com jazz, com sapateado, na época, porque eu também, depois de um tempo, por gostar muito dessa área artística, e sempre fui muito envolvido em teatro na minha escola, essa veia como ator também tive muito forte, eu fui também me dedicar, e quando antigamente já fazia peças teatrais, mais coisas voltadas para a escola, e fui estudar teatro e me formei como ator também, né? E daí eu comecei a me empenhar, além desse trabalho como ator meu, mas também com a dança árabe, comecei a estudar, a ter mais acesso a algumas danças, a alguns estilos, alguns estudiosos a mais, né? Porque daí a gente começou a ter um pouco mais acesso a YouTube e a alguns intercâmbios culturais também de professores, e fui me empenhando, estudando teatro também, me dedicando nesse estilo e também trazendo essa vertente também para a dança árabe, que é além da dança, né? Que eu queria sempre ter esse olhar de trazer a arte como um todo para a dança árabe, né? E eu comecei a trazer essa questão do teatro, dos espetáculos teatrais, comecei a participar de espetáculos, comecei a produzir espetáculos para as escolas também, trazer essa coisa mais do estilo não somente dança, acaba, dança, blackout, dança, mas também trazer o musical, essa questão mais produzida para um espetáculo, para você poder abraçar esse público de uma forma diferente, né? Então, o meu processo, né, dentro da dança árabe foi um processo muito leve, eu digo, parece que já estava preparado aquilo para mim, porque meu sonho sempre foi ser ator, ir para televisão, fazer cinema, eu adorava essa área, e a dança árabe foi me abraçando, né? Que eu digo de uma forma não me cercando, mas eu digo me abraçando, que eu pude trazer um pouco desse todo meu como ator, mas como bailarino dentro da dança árabe. E daí eu comecei a me dedicar, comecei a fazer alguns trabalhos internacionais, ser chamado para fora do Brasil para trabalhar, dentro do Brasil também, e ter esse reconhecimento, né, do meu trabalho tanto dentro do Brasil como fora.
E depois desse tempo aí, não parei mais, né? Só continuei me empenhando, me dedicando, participando de festivais, de programas de televisão, como jurado em grandes festivais. Então é muito gratificante, né? Muitas vezes é difícil você representar uma cultura que não é sua, exige muito mais da gente do que de uma pessoa que faz parte dessa cultura, né? Então a gente tem que estudar muito mais, dedicar muito mais. Então foi algo arrebatador, eu digo, esse meu ofício, né? Que é a dança, que é o meu trabalho como bailarino, como ator, diretor e produtor. Então, isso para mim é gratificante. É um pouquinho de mim. Contei um pouquinho de mim. Muito bem, que incrível. Eu acho que se faz necessário, então, acho que pode começar para o Tarek, falando sobre a dança mesmo, né? Do DAB, qual que é a diferença? Porque eu sou completamente leiga, vi algumas coisas, né? Apreciei alguns vídeos. Tem a ver com dança mais voltada mesmo pro homem, porque o que eu conheço é a dança árabe mais feminina mesmo, das mulheres, né? Ou me explique para quem está ouvindo a gente o que é essa dança. Eu vou resumir um pouco algumas coisas, o Fá também fala, para a gente poder falar um pouquinho de tudo. A gente sabe que existe um mistério muito grande em volta da dança do ventre, da dança árabe em si, né, como um todo. A gente sabe que a dança do ventre tem essa questão do feminino muito forte, mas a gente também pode, né, fazendo um resumo, né, claro, não entrando historicamente nessas questões, a gente saber que também o homem tem uma responsabilidade, uma função muito grande também dentro da dança árabe, que existem alguns registros também, né, do século, vamos dizer, 19 aí, de antigamente, desse registro desses homens que dançavam mesmo, e essas mulheres também que tinham uma representatividade na dança, que também teve uma influência, uma quebra com a chegada dos ingleses, dos europeus, dentro da cultura, né? Dentro da, vamos dizer, da África, do Oriente Médio. Então, teve uma mudança com tudo isso também. Existe coisas, né? Que se falam que o homem dança, o homem não dança. Existem sim registros de muitas coisas, mas falando em questão de folclore, é muito presente a figura masculina também dentro do folclore, né? Vamos dizer, o folclore árabe. Eu vou falar um pouquinho do folclore egípcio, só para falar um pouco, para a gente entender. O Fá fala um pouco sobre mais o libanês, o estilo do Dabi, que é legal, porque assim, a gente sabe que em cada região, vamos dizer, Oriente Médio, África, né? A gente vai comentar sobre isso, a gente sabe que dentro do Oriente Médio existem muitos folclores específicos para cada região, né? No caso, que é a minha especialidade em folclore egípcio, né? Que é a escola desse grande mestre, que é o Marmon Reda, que nós comentamos aqui, que a gente sabe que em cada região dentro do Egito existem muitas regiões, né? O norte, o sul, o alto Egito, o baixo Egito, existem muitas regiões, como no Brasil. A gente tem o folclore lá na região do Nordeste, do Sul, como em outros lugares tem, né? E no Egito também, você tem regiões que você tem, cada região tem o seu folclore específico, como são os seus costumes, como essas pessoas vivem, como elas se alimentam, qual tipo de solo que elas vivem, é muito calor, elas vivem num solo mais árido, um solo... Então, tudo isso influencia muito. Então, por exemplo, a gente sabe que numa região dentro do Egito, existem regiões, uma região Falahi, que é a região dos camponeses, né? São as pessoas do campo, que vivem mais lá no campo. Essas mulheres, por exemplo, elas usam jarros, né? Você vai ver algumas danças que elas estão com vestidos largos, todos floridos, vestidos que lembram um pouco esse cotidiano dessa mulher, e elas carregam jarros e fazem movimentos como se estivesse pegando essa água, porque mostra um pouco desse cotidiano dessa mulher, falar que essa mulher que vive no campo, que vai buscar água, que vai lavar a sua roupa lá próximo ao rio, como as mulheres diferentes que vivem próximo à região praiana também, a região de Alexandria, já é diferente a forma como o figurino, o gestual, como elas representam. Então, a gente tem um leque de opções e de folclores aí dentro da dança árabe, egípcia no caso, muito grande de cada região. E o homem também tem uma representatividade muito grande nisso também, né? A gente pensa que não, mas dentro de uma cultura, tanto a mulher como o homem tem uma força muito grande. E nós também temos isso, essa representatividade também dentro da dança, do homem que vai lá, que acompanha a mulher, que é o camponês, ou que é o homem, que é o pescador, que existem os pescadores. A gente faz essas danças específicas, ou a região Núbia, que é outra região de Assuã, do Egito, que os homens têm os seus gestuais, suas formas de representar essa cultura. Então, a gente tem um leque de opções muito grande do homem dentro da dança, dentro do folclore egípcio em específico, né? Que muitas vezes a gente não tem esse olhar, a gente vê a dança árabe como a dança do ventre, mas ela tem essa importância, a dança do ventre é essa porta
para esse mundo muito amplo que existe dentro do folclore, né? Então, a gente tem essa função homem dentro da dança de representar isso, né? Da dança árabe, no caso egípcia, como eu estou citando aqui para vocês, e que é essa coisa mesmo do palco, do folclore, da dança teatro, dessa dança teatral, essa coisa mais folclórica, né? Então, é muito bacana de ver essa diferença da movimentação do homem e da mulher, como eles conduzem isso também, como eles aplicam isso em cena também, os desenhos cênicos também, de cada estilo de dança, como isso representa, é muito legal, muito bonito de ver. Como o Tarek mesmo disse, assim, a parte folclórica egípcia, ela é muito rica, né? Ela é muito, muito rica. O Dabik, ele faz parte do cotidiano. Na verdade, ela é uma manifestação artística dançada por crianças, enfim, por adultos. É uma dança, todos são muito bem-vindos, né? Eu, particularmente, eu estudei mais a questão do Dabik no Líbano, né? Então, eu me especializei em Dabik libanês. Existe Dabik no Iraque, existe Dabik na Palestina, existe Dabik na Síria. Porém, cada país se dança de uma forma diferente, uma forma com movimentos talvez característicos daquele povo, algo que simbolize, como o Tarek disse, né? A dança árabe, justamente falando sobre folclore em si, ele conta muito sobre o cotidiano, né? Sobre as influências geográficas, influências, enfim, da história daquele povo mesmo. Existe essa diferença entre o folclore libanês, né, para os folclores egípcios, por exemplo. A gente trabalha por regiões. Então, o Dabk libanês, ele não influencia nenhuma outra dança, por exemplo, dentro do Egito. Estamos falando de características de povos diferentes. O Dabk, ele tem como principal ativo membros inferiores. Então, a maioria dos movimentos utilizados são movimentos de pernas, de pés. Então, a gente vai trabalhar muito essas movimentações, né? Porque dizem, né? Isso é uma história romantizada a respeito do início da Dabk, né? Eles passaram essa história de geração em geração, mas não há registro sobre isso. Isso é uma coisa complicada também dentro da cultura da dança árabe, porque não existem muitos registros. Então, não existe, assim, uma coisa que detalhe, que fale, assim, de forma objetiva. Foi assim, 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 assim. Não existe. É muito difícil você encontrar algum registro específico de características de uma dança, enfim. Mas essa história, ela conta sobre um tempo antigo, não se tem basicamente a época disso, mas dizem que os povos antigos, quando construíam as casas no Líbano, né? Eu já fui uma vez para o Líbano, e lá, para vocês terem uma ideia, o Líbano, em 4 horas, você cruza o país. É um país muito pequeno. Existe uma época do ano em que, se você sobe as montanhas, por exemplo, você encontra o frio, encontra neve, enfim. Mas, se você desce essa montanha e vai para a parte litorânea ali, né? Você encontra sol e você pode entrar na água. Cara, é uma diferença de temperatura absurda, assim, né? É bem drástica. E eles diziam que nessa época, né, eles construíam as casas elas eram feitas de barro, então acabava rachando essas casas, né, pela a diferença drástica de temperaturas. E aí eles reuniam os povos, os vizinhos, os familiares, para que a influência direta sobre a movimentação de batida de pé, porque dabki, né, se você for traduzir do árabe para o português, ele significa bater o pé no chão, né? A característica sobre essa palavra é bater o pé no chão. Por isso que, se vocês puderem, lógico, depois assistirem, depois de escutarem o podcast todo, hein, por favor, procurem no YouTube e vocês vão ver que existe essa característica, né,
forte da batida de pé em marcações, né? Então, essas marcações, eles dizem que veio do pisar no barro, para que ele servisse como um material principal para reconstruir as casas. Então, eles se juntavam, eles davam as mãos, se juntavam 5, 6, 10, 20 pessoas com as mãos entrelaçadas e ficavam pisando no barro. E aí, então, veio cantigas, veio músicos, as mulheres, né, faziam a comida, se tornava algo festivo, né? Então, basicamente, a característica principal dessa dança é o bater o pé no chão, trabalho de membros inferiores, porque na maior parte, se a gente busca o Dabk popular, o Dabk raiz, né, ele é uma dança que geralmente é dançado em forma circular, é uma dança circular, né? Então, a gente dança de mãos dadas, não é uma roda que se fecha totalmente, então é uma roda que sempre tem uma ponta, que a gente chama uma ponta da direita e uma ponta da esquerda, né? E eles dizem, né? Também isso é uma forma bem carinhosa, bem romantizada assim sobre a dança, de que a Dabk ela é uma dança de união, né? Que sempre cabe mais um, por isso que a roda nunca se fecha. Então, sempre convidando a quem quiser fazer parte da roda desta dança, enfim, é só entrar. Durante a evolução da arte, da dança, da cultura dentro do próprio Líbano, a influência de outros países, né, de outros povos dentro do Líbano, trouxe características diferentes também para o cotidiano e para a dança, ali falando mais ou menos na década de 60, enfim. Eles buscavam, dentro do Líbano, uma forma de resgatar as tradições, as raízes do Líbano. Porque, por conta dessa influência dos povos que chegavam, né, dos novos imigrantes dentro do Líbano, muitas coisas se perderam, né, durante esse processo. E aí eles buscaram uma forma de resgatar essas raízes. E aí eles criaram um festival que se chama Festival de Baalbek. Baalbek é uma região do Líbano, né? E esse festival de Baalbek, ele traz, né, em sua principal intenção, resgatar música, dança, comida, enfim. É um festival anual que acontece até nos dias de hoje. E nesse festival nasceu um grupo, uma companhia de dança chamada Caracalla. Essa companhia Caracalla, ela já veio com uma proposta diferente, justamente parecida com a mesma proposta criada por Mahmoud Reda no Egito. Então, no Líbano, Abdel Halim Caracalla, que foi o criador desse grupo, ele buscou em características, em danças, em propostas diferentes, como a dança contemporânea, como propriamente também o balé, formas de como construir aquela raiz, aquela dança popular e transformá-la em dança-teatro, uma dança voltada para o público de forma artística, enfim. E ele buscou essas informações em uma parceria com uma companhia de balé russa. Então ele fez, né, esse intercâmbio de cultura. Ele ficou um bom tempo na Rússia estudando balé, estudando todas as propostas criadas pelo balé, de como se apresentar para um público. Isso eu estou dizendo no todo, como uma criação de um espetáculo, de uma produção, e também até essas questões, mapeamento de cena, de como que vai transformar aquela dança, que é uma dança circular, em uma dança voltada para o público. Então, ele precisava aprender, por exemplo, posicionamento em palco, entradas e saídas, desenhos, possibilidades. Então, foi aí que ele buscou todo esse conhecimento e trouxe, né, para o Líbano e criou esse grupo Caracalla, que hoje é uma companhia especializada em balé. Ela se transformou. Caracalla. Caracalla. É uma companhia muito famosa, super importante
para o Líbano. Eles viajam o mundo todo, né, levando aí um pouco da cultura árabe, e eles fazem operetas, né, eles criam operetas com temas orientais, árabe, né, então eles contam as histórias das Mil e Uma Noites, enfim, várias histórias, mas dentro da composição do balé clássico. Então, isso é muito legal. E obteve aí essa transformação. E hoje nós temos algumas formas de como representar o Dabk. Então, nós temos a forma popular, a forma raiz, que não se perde, porque dentro das festividades das famílias libanesas, das tradições, das festividades familiares, ainda se dança essa dança em roda. É muito popular. Então, qualquer tipo de festividade que tem dentro da comunidade libanesa, por exemplo, você vai encontrar a Dabk ali. Mas também obteve esse formato palco, né? Então, nós temos a Dabk contemporânea, nós chamamos de Dabk contemporânea, porque traz aí uma linguagem diferente do tradicional, e a Dabk popular, que nós temos alguns estilos regionais mesmo dentro do Líbano, como, por exemplo, nós temos a Dabk Askariye. A Dabk Askariye é uma Dabk voltada para o exército, né, como se estivesse voltando de uma guerra, de uma batalha, né, e com aquela dificuldade de exercer a movimentação e tudo mais. Então, tem características assim super pontuais. Nós temos a Dabk Badawiye, que é a Dabk beduína, né, dos povos beduínos. Nós temos Dabk Balbakiye, que é a Dabk da região de Baalbek. Nós temos a Dabk Shimeliye, que é uma Dabk mais centralizada, né, na região de Beirute, enfim. Então, nós temos algumas formas de como representar a Dabk. A importância também do folclore egípcio, principalmente falando sobre Mahmoud Reda agora, né? A importância dele foi extremamente grandiosa. Esses dias eu estava até conversando em um dos workshops que eu estava dando, e rolou um bate-papo entre nós, né, eu, os alunos, enfim, em relação a isso. Uma coisa que eu falei, assim, que todo mundo ficou, né, tipo, de boca aberta: se Mahmoud Reda, por exemplo, não tivesse buscado essas informações de cidade em cidade, ter, enfim, estruturado todas essas danças para o palco, provavelmente nem eu e nem o Tarek estaríamos aqui hoje conversando com vocês, porque todas as danças que nós representamos hoje, por exemplo, são criações do próprio Mahmoud Reda. Desde criança, ele foi super interessado também por música, ele fez parte de uma família de músicos, né? Ele era o 8º de 10. Então, os irmãos maiores dele gostavam de música, se interessavam por música, né? Então, eles tocavam ali alaúde, que é um instrumento super tradicional, né? Ele lembra um pouco o nosso tradicional violão, por exemplo, né? Só que ele tem os sons, né? Os timbres bem orientais. E ele tinha uma irmã que tocava violino, e tinha um dos irmãos que ele sim era profissional, que ele se chamava Ali Reda. Por influência do Ali Reda, ele descobriu a dança, descobriu a arte, enfim, sempre teve esse sonho de representar a dança, né? Quem eram os seus ídolos? Dini Kelly, Fred Astaire, né, que eram artistas da época, né? Após isso, né, após essa pequena interação com a dança, ele se interessou também pelos esportes. Então, ele até foi às Olimpíadas de Helsinki, né? Ele representou o Egito como ginasta. E aí ele se deparou uma vez com uma trupe argentina que viajava todo mundo representando danças argentinas, danças hispânicas, né? E eles faziam uma temporada de 2 meses a cada ano, próximo às pirâmides, ali em Giza, na região de Giza, né? E ele disse que uma vez ele foi até esse espetáculo, né, para assistir o espetáculo, porque
E logo no final ele foi conversar com o diretor do espetáculo, né? Com o diretor da trupe. E ele mostrou muito interesse. Ele falou: eu queria muito, talvez fazer parte, né, desse grupo. E então ele conseguiu. E ele fez uma temporada de 1 ano. E ele disse que foi a primeira vez que ele saiu do próprio Egito, né? Que ele foi com essa trupe, viajou para vários países, etc. Mais. Inclusive, ele esteve na França. Que aí ele até conta que todo o salário que ele ganhava nessa trupe argentina, ele gastou em aulas de balé. Como ele tinha já uma força física, um preparo físico por conta, né, da ginástica, ele diz que mais ou menos em 3, 4 meses ele já tinha pegado as estruturas básicas do balé. Só que aí ele se depara com uma intuição, né? Ele teve uma intuição de pensar: eu estou trabalhando numa trupe argentina. Por que eu não estou trabalhando? Por que eu não estou trabalhando numa trupe que representa a minha própria cultura? E ele faz uma busca e ele vê que não existe nenhum grupo que representasse as principais culturas dos povos egípcios. E aí veio então a ideia de criar a trupe Reda, né, a trupe Mahmoud Reda. Essa intuição, ele buscou algumas pessoas que auxiliariam ele aí nesse processo, né, de buscar, de catalogar manifestações artísticas em cada região do Egito. Algumas ele teve também por intuição, né? Ele não conseguiu catalogar todas, mas algumas ele criou de cabeça, poder. Então ele de alguma forma auxiliou nessa transição e nesse incentivo da arte dentro do Egito. A partir daí a trupe Reda ficou famosa, né? Ficou super famosa. A dança oriental, a dança do ventre, o belly dancing, na verdade, ele era uma dança dançada em cabarés, em danças, em clubes, né? Então, se você quisesse assistir uma dança do ventre, uma bailarina dançando, você tinha que ir em um cabaré, você tinha que ir em um clube, alguma coisa assim, né? E como o árabe ele já estava, o homem árabe em si, né? Ele já estava habituado com essa ideia. Nos primeiros espetáculos do Mahmoud Reda, ele conta que só homens iam, porque eles achavam que ali eles iam encontrar mulheres desnudas, com pouca roupa, etc, e tudo mais e tal. Enfim, então ele chega nesse ponto e fala: não, pera, calma, vamos com calma que vai dar tudo certo. Posso fazer um adendo aqui? Posso cortar, fazer um adendo, que é legal? Porque até fazer esse link do que você falou, que acho que é muito legal. Porque a gente sabe que estava muito forte essa questão da euforia pós-colonial que estava no Egito nessa época, né? Isso. Essa euforia pós-colonial, essa questão dos europeus, eles estavam muito fortes dentro do Egito. E como o Fá disse, essas questões das bailarinas, os bailarinos, eles tinham uma evidência, vamos dizer, ligado, entre aspas, com a sexualidade um pouco isso. E o Reda teve essa importância muito grande de arrancar isso da cultura. De certa forma, eles falam alguns registros, né, como o Fá estava comentando, dessa tradição inventada. Por que é uma tradição inventada, eles comentam? Porque o Reda teve influências de muitas coisas, do que ele fez, do que ele estudou, essas influências de outros estilos, do Fred Astaire, do Gene Kelly, de experiências com balé clássico. Ele foi a campo estudar cada coisa e trazer para o palco isso, né? O que ele tinha. Mas, de certa forma, com essa euforia após a questão dos europeus muito forte dentro do Oriente, né, do Oriente Médio, e ele tinha que tirar essa visão, trazer esse registro, né, essa identidade cultural para o Egito. Então, de certa forma, isso é muito legal, porque ele foi, também ele teve, de certa forma, a começar, os registros dizem isso, que ele começou a cobrir os bailarinos e as bailarinas, as roupas. Então, se a gente vê nos musicais dele, por exemplo, um dos musicais mais importantes que ele fez, chamado Roupa Vecchia, que é roupa velha, roupa usada, você percebe que todos os momentos eles estão cobertos. As bailarinas, os bailarinos não estão sem camiseta, as mulheres. Por quê? Tanto que ele também tirou esses movimentos fortes do quadril da bailarina também,
que tinha uma evidência de quadril, você percebe que é tudo muito suave, muito leve, delicado. Por quê? Ele tinha que abraçar trazer essa nova visão da cultura. Ele tinha que desenfatizar essa questão da sexualidade, trazer essa questão da identidade. Então, de certa forma, ele codificou, ele trouxe um código para essa dança de movimentações, de passos, né, que de certa forma são tradicionais e um pouco inventado, entre aspas, também, né, da inspiração dele como artista. Então, é muito legal a gente ver essa influência, essa quebra dentro da cultura, e também fazendo a ligação que o Fá falou do Caracal é muito legal, porque depois que um tempo que a trupe do Reda foi formada, a União Soviética, né, eles vieram, teve uma ligação do governo do Egito com o governo, né, russo, de vir uma companhia de balé clássico, dar um treinamento dentro do Egito para esses bailarinos. Então eles dizem que não tem essa influência, mas a gente sabe que existe talvez um pouco sim os interesses, né? E é legal saber também como essa influência do balé clássico também dentro de outras danças, como essa influência é muito grande. Então o Reda teve essa importância de desenfatizar mesmo esse olhar que as pessoas tinham e ter essa quebra dentro da cultura. Ele teve uma importância dentro da cultura do que a gente faz hoje em dia, do que a gente representa mulheres e homens, né, dentro da cultura, né, muito forte isso. Então, muito bacana como ele trouxe esse olhar, ele quebrou tudo isso e ele trouxe, dessa forma, um respeito, uma identidade cultural, né, para o Egito. Por mais que muitas coisas são feitas, que é do cotidiano dessas pessoas, algumas coisas são criadas pela cabeça dele, que ele via aquela mulher que andava daquele jeito, ele trazia isso para o palco, mas é muito legal, que é o folclore, em alguns momentos puro, mas é um folclore também para os palcos, que você dá uma pincelada diferente, coloca um movimento diferente, né, um figurino com um toque a mais. Então, essa importância é muito legal, e essa ligação que o Fá fez, né, falou do Líbano, do Caracala das culturas, mas aqui também essa ligação, essa importância que teve das transformações para trazer isso para o palco, para a cultura, as influências também, isso é muito importante e é muito legal o que o Reda fez, né? Ele de certa forma, ele deu um tapa com luva de pelica, né? Para poder realmente trazer essa identidade cultural, isso é muito bacana. É legal de falar sobre isso, né, amigo, né? Porque É muito. essa importância que tem dentro da cultura, né? Da gente realmente representar e trazer, e isso que a gente carrega também, né? Para a cultura, para a nossa dança, é muito legal porque muitas vezes esses registros eles estão até perdidos, até no próprio Egito, propriamente dentro da cultura. Você vai lá, você não vê muitos registros, né, em todos os lugares de folclore, são lugares específicos que você sabe. Então é muito legal você manter isso vivo dentro da cultura, né? Olha que riqueza de conversa, por mais leiga que eu seja, eu consegui acompanhar e também me questionar, né, me perguntar sobre a próprio modo que eu trouxe a primeira pergunta, né, que faz com que eu reflita e pense o modo como isso também chega aqui para o Brasil, né, de que maneira e como que é vista, que acesso, né, qual é esse acesso que tem a essas danças, como que se ensina, onde que busca e qual é o mercado. Então me fez assim fechou um círculo aqui de reflexão, né, porque e essa questão do acervo, que é algo que a gente se debruça muito aqui no Ladeira, porque a gente está criando aqui um acervo sonoro da dança, né? Uma biblioteca de história, de registros de pessoas trabalhadoras da dança, né? Das artes do corpo, de diferentes linguagens, e é uma riqueza isso estar registrado, e o modo como vocês encaram a prática de vocês, né? Com todo esse conhecimento histórico, todo esse conhecimento cultural. Então, para mim, é uma riqueza. Gostaria de saber como acessar, né? Quem ouve fala, puta, eu estou curiosa, quero saber mais, estou curioso, quero fazer, quero assistir, quero trabalhar com isso. Qual é o caminho? Onde que tem? É menor? Não é igual? Como que está esse mercado aí? Assim, aqui principalmente aqui no Brasil, para nós, por exemplo, para mim, o início na DABIC, ele foi mais objetivo por conta da existência, da quantidade de libaneses
no Brasil. Para você ter uma ideia, nós temos mais libaneses no Brasil do que propriamente propriamente no Líbano. Então, a nossa população libanesa aqui no Brasil é maior que no Líbano. Então, a cultura veio com esses povos. Então, o que eu aprendi foi diretamente com libaneses. A forma que eu aprendi foi com libaneses. O mercado em si da arte que nós exercemos, eu, Tarek, dentre vários artistas dentro do Brasil, é um mercado mundial, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos grandes festivais, temos um principal que se chama Mercado Persa, que ele acontece anualmente, né? Esse festival ele reúne mais de 8.000 pessoas em um final de semana. São 8.000 bailarinos, pessoas interessadas, pessoas que simpatizam pela arte da dança árabe, da cultura árabe em si. E dentro desse evento, por exemplo, acontecem competições, acontecem workshops, oficinas, palestras. É um evento assim super grandioso, né, que já tem, se não me engano, Tarek, você pode até me falar se eu estiver errado, mas tem mais de 30 anos esse festival, não é? Tem muito tempo e é praticamente, como eu falo, é um congresso mesmo, né? Ele é um evento que ele chega a ser um congresso, porque são 3 dias, né, consecutivos aí de dança, de tudo. Então tem mais ou menos isso, tem muitos, já são muitos anos, só, muitos anos. Desde a primeira Exatamente. edição, começou de uma forma, né, mas já existe há muitos anos. Né? Complementando essa questão que o Fábio falou, realmente de eventos, mas uma coisa que eu posso falar também, que eu acho que é muito legal, e a gente vai bater nesse papo falando que é legal, é a respeito também que eu penso sempre a questão de profissional, né? Que eu falo a respeito do profissional, de quem você, a fonte onde você vai buscar. Porque a gente sabe que em qualquer canal, vamos dizer, artístico, a gente sabe que existem pessoas que estão preparadas para isso, pessoas que não estão preparadas para isso. Né? Por mais que a gente tenha dentro da nossa área algo muito amplo de pessoas e profissionais, e que não também outras pessoas que realmente dançam, mas saber aonde você focar, aonde você chegar naquilo que você realmente pesquisar, se você tem um interesse, ir atrás desse profissional, saber qual o histórico dele, qual o tipo de trabalho que ele faz, realmente você buscar essas referências. Eu sempre digo que isso é muito importante, porque a gente tem uma facilidade hoje em dia, né, vamos dizer, artística, de acesso à arte, de uma certa forma, e que também isso pode ser positivo ou negativo. Então, acho que também essa questão de aonde buscar, qual tipo de profissional, você saber, né, desse histórico dele, né? Muito das informações que a gente busca, geralmente, por exemplo, eu, Tarek, dentre outros artistas, homens e mulheres, geralmente nós viajamos até os países árabes para buscar essas informações e trazer essas informações para todos aqui no Brasil. Então, nós somos como uma ponte, geralmente, né? Então, antigamente, por exemplo, quando eu comecei, o Tarek, como ele falou no início, né, ele estudou por VHS, ele teve essas informações de forma visual, né? Ele não teve nenhum tipo de instrutor ou alguém que estivesse ali ensinando para ele tudo sobre aquela cultura, tudo sobre aquela arte. Então, a forma que ele começou na dança foi de uma forma visual. Então, ele assistia os vídeos e tentava representar aquilo no próprio corpo. Eu comecei dessa forma. Só que eu comecei numa era do início do YouTube. Então, o YouTube, ele foi para mim um professor no princípio. Até, assim, engraçado falar isso. Mas ele foi a minha porta de acesso em saber o que acontecia nos países árabes. O que era aquela dança, quais informações eu podia ter a respeito daquela dança, porque na época que eu comecei, não tinha tanta oportunidade de você fazer uma aula diretamente com um mestre egípcio, um mestre libanês, enfim. Hoje nós temos essa facilidade. Por exemplo, eu tenho um evento que acontece todos os anos, que se chama Fael Rabelo Convida. É um final de semana de estudos, é uma imersão dentro dos estudos da dança, né? E eu geralmente trago um artista de fora para trazer essas informações. E hoje o artista principal que eu trago para o meu evento
é um artista que se chama Mohamed Kazafi, que ele é um egípcio, na verdade ele é da Líbia, né? Mas todo mundo acha que ele é egípcio porque ele vive no Egito desde criança, né? E ele trabalhou desde os 14 anos de idade ao lado do Mahmoud Reda. Então ele chegou a ser assistente do Mahmoud Reda no final da sua vida. Então o Mahmoud Reda, por exemplo, viajava para os outros países, só que ele dava o workshop sentado, ele só dava as orientações, e o Kazafi, que é esse artista que eu trago, ele era o corpo dançante do Mahmoud Reda. Então ele passava as informações e o Kazafi representava o Mahmoud Reda, por exemplo, nas movimentações. Hoje em dia nós temos essa facilidade de buscar artistas profissionais da área de uma forma mais fácil, né? Existe essa forma de ter a oportunidade de estudar aqui no Brasil com alguns artistas, ou, se quiser, claro, buscar essas informações diretamente nos países. Claro, com certeza. A gente deixa aqui também nossa disponibilidade para vocês, caso vocês tenham algum interesse. A gente também faz indicações também, porque aqui de São Paulo, interior de São Paulo, em muitos lugares, existem muitas escolas, muitas pessoas capacitadas para poder realmente passar isso. E é muito legal, porque eu acredito muito também, meninas, né, que a pessoa que é de outra área, de outra dança, ela também pode ter esse acesso também a esse corpo, né? Porque eu acho que a gente se alimentar de outros estilos, de outras coisas, isso faz muito bem para o nosso bailarino, para a nossa bailarina, para o nosso artista. Isso é muito legal, né? Então, realmente existem muitas pessoas capacitadas aqui em São Paulo, muitas escolas, muitos locais, e claro, e a gente fica, né, com essa disponibilidade também, se caso alguém tem interesse, pode nos contatar também para a gente poder dar esse suporte para vocês, com certeza. Esses grandes profissionais. Sintetiza também essa conversa um pouco isso, assim, do folclore, da cultura, da dança presente na sociedade, seja ela qual, né, na humanidade, assim, ela se mistura também, né? Ela tem essa interação, esses códigos, essas influências, esses movimentos que vão atravessando, né? Esses atravessamentos de modos de mover, de viver a dança também. E aí a gente já chega nesse momento de partilhar, então, os arrobas, os eventos, aquilo que vocês querem divulgar nesse momento aqui. Então, vamos lá, eu vou passar meu arroba, meu Instagram para vocês, caso vocês tenham interesse, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, para vocês verem meu trabalho também como bailarino, como ator, também produtor de eventos, dos espetáculos também, para acompanhar um pouquinho, né? Vocês estarem lá junto com a gente para participarem, assistirem. O meu Instagram, meu arroba está como Tarik Dance, T-A-R-I-K Dance, Tarik Dance. Então, vocês podem ir lá, entrar, fazer parte do meu Instagram, acompanhar um pouquinho do meu trabalho, assistirem um pouquinho e verem nossas agendas também, onde nós estaremos também, grandes eventos aqui em São Paulo, que existem em locais que a gente representa. Então, é isso. Podem me acompanhar, me chamar por lá, que é minha rede social de maior acesso que eu faço, o Instagram. E vou ficar muito feliz de poder ter vocês lá me acompanhando e me seguindo. Para me encontrar também, podem acessar pelo Instagram, @fael, com 2 L's, F-A-E-L-L, Rabelo com L só, @Fael Rabelo. Lá é onde eu posto os meus trabalhos, né, algumas pílulas de vídeos, né? Enfim, lá vocês podem ter um pouco mais né, sobre essa cultura que nós representamos, seja aqui no Brasil, como também fora do Brasil. Bem, né? Você tem que acompanhar lá o @Fael Rabelo Convida, que é o evento do Fael, que ele arrasa. É super legal, viu, gente? @Fael Rabelo Convida, é um evento super legal. Obrigado, é isso mesmo. Eu tô vendendo jabá pro Fael aqui, hein? Quero ganhar uma comissão. inclusive o Tarik artístico do meu evento. Então estamos em casa. Muito bem. Olha, não dá para falar de tudo. Adoraria ficar aqui muito mais tempo ouvindo e discutindo e eu aprendendo muito sobre DABIC. Se aponte para novas oportunidades para a gente conversar e colocar mais DABIC nessa ladeira aqui para conversar. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, a disponibilidade em
em dialogar e colocar aqui nesse registro, né, sonoro, o trabalho de vocês, a cultura da ABIC. E é isso, fica aberto para novos convites aí. Agradeço, muito obrigado mais uma vez, Juliana e Paula, pelo convite. Agradeço ao Ladeira aí por tornar possível esse acesso a várias culturas, a várias artes em diferentes modos. Obrigado, valeu, Ladeira. Obrigado, Juliana, Paula, obrigado, Felzinho, por estar aqui junto com vocês. Eu acho que eu e o Fael, a gente pegou aquele carrinho de rolimã, desceu a ladeira aqui, ó, né, com o carrinho de rolimã, e não parou, foi falando, desceu a ladeira no carrinho de rolimã. Mas assim é bom, né, gente? Que delícia. Obrigado pelo carinho de vocês, por vocês confiarem também, a gente trazer um pouco disso da cultura, trazer do nosso conhecimento para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E também não deixem de acessar aí nossas redes sociais e conhecer um pouquinho, quem sabe a gente poder fazer esse intercâmbio cultural aí, de arte, de dança com todos vocês. Vou ficar muito feliz. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado por chamar. Obrigado, amigo, também. Obrigado. Beijo para vocês. Muito obrigado por tudo. O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch.